E aí, moçada, tudo bem? Aqui é o professor Marco Antônio, de Matemática. Eu estou aqui para resolver algumas questões de matemática do nosso simulado modelo FPR. Então, vamos à resolução da nossa primeira questão. Dá uma olhada na tela comigo. Olha, essa questão falava assim: qual dos gráficos abaixo representa a função real f de x módulo de 3x menos 1? Essa é a questão 33 do teu simulado. Observe, tem as alternativas com vários gráficos e você teria que tentar construir o gráfico dessa função e tentar aproximar qual alternativa melhor se enquadra na questão. Então, inicialmente, você sabe que para construir o gráfico de uma modular, uma das técnicas é você primeiro construir o gráfico da função esquecendo o módulo. Então, fazemos primeiro o gráfico da função f de x 3x menos 1, que é uma função afim. Você lembra muito bem que o gráfico é uma reta. E esse gráfico fica com essa aparência aqui. Lembra que o menos 1 que está ali é onde a reta corta o eixo y, né? Ela é uma função crescente, olha aquele coeficiente 3 indicando isso. Então, esse é o gráfico da função 3x menos 1 sem módulo. Agora, vamos ao gráfico da função módulo de 3x menos 1. O que acontece? Você lembra que quando é módulo, toda aquela parte que está abaixo do gráfico, abaixo do eixo x, ela vai rebater para cima. Lembra disso? Aquela reflexão que a gente fazia. Então, o que acontece? Todo aquele pontilhado que você vai ver agora, observe, todo esse pontilhado que aparece ali é a reta sendo rebatida para a parte de cima, né? Então, antes ela cortava no menos 1, agora rebateu, está cortando no 1. E esse é o gráfico da função módulo de 3x menos 1. Esse V, como a gente fez alguns na sala, você deve lembrar. Então, a alternativa correta é a letra D, que aparece ali para você. Olha lá, ó. A letra D é o gráfico da função f de x módulo de 3x menos 1. Beleza? Vamos à próxima questão, que é a questão número 34. Olha, a questão 34 falava sobre magnitude de terremoto. Dizia assim: magnitude é uma medida quantitativa do tamanho de um terremoto. Ela está relacionada com a energia liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitudes negativas até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi idealizada uma escala logarítmica sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior para esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Bem, todo esse texto maravilhoso é para ele citar uma equação onde você tem a magnitude do terremoto e a energia que está ali embaixo. Ó. Magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula por Gutenberg e Richter em 1905, que está ali. Log de E, 11,8 mais 1,5 m, onde E é energia e m é a magnitude do terremoto. Veja, normalmente essas questões que tem muito texto, na verdade você vai ver que a resolução não vai ser difícil. Sabendo que o terremoto que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada nesse terremoto. Bem, então primeira coisa, você vai tirar do texto aquela equação, que é log de E 11,8 mais 1,5 m. E ele deu o valor da magnitude para você no texto, que era 8,2. Então você vai substituir essa magnitude, observe, substituiu, vai fazer aquela continha, que é o 11,8 mais 1,5 vezes 1,2, que dá 12,3. Somando as duas vai dar 24,1. E agora que vem a parte final da resolução. Quando não aparece base no log, você lembra que é base 10, né? Então, pela definição de logaritmos, você vai 10 elevado a 24,1, vai aparecer a resposta, né, isolando aquele E na equação. Então, 10 elevado a 24,1 é aproximadamente 10 a 24, e a correta é a letra D de dado. Beleza? Então, essa foi uma questão de log, é uma questão comum aqui na Federal, sempre aparecem essas questões de log, e era uma questão rápida, simples, era substituir a magnitude 8,2 naquela equação e isolar o E no logaritmo. Usou a definição de log, que é uma coisa muito importante. Vamos à próxima resolução, olha na tela. A trajetória de um salto de um golfinho nas proximidades de uma praia no instante em que ele sai da água T0 até o instante em que mergulhou, que é o T igual a T maiúsculo, foi descrita por um observador através do seguinte modelo matemático. Olha, não se assuste a uma função h de t, 4t menos t vezes 2 elevado a 0,2t. É uma função
que ela envolve um exponencial, ela é do tipo exponencial, e ele fala que o t é em segundos, h de t é em metros, e aí vem a pergunta da questão. Qual o tempo em segundos em que o golfinho esteve fora da água durante esse salto? Bem, vamos à resolução para você entender. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos igualar essa função a zero. Por que igualar a zero? Igualando a função a zero, você vai achar os instantes em que o golfinho sai da água, que é o tempo inicial, e o outro valor em que o golfinho retorna na água, porque essa altura seria o nível da água, né? Então, essa altura, esse h de t, mostra a altura que o golfinho está em relação ao nível da água. Então, se você igualar a zero, você vai achar os dois instantes, o instante em que ele sai da água e o instante em que ele retorna à água. Então, veja o que acontece. Peguei a função e igualei a zero. Eu vou isolar, eu vou colocar o t em evidência nessa função, t que multiplica 4 menos 2 elevado a 0, 2t igual a zero. E agora, se esse produto está dando zero, nós temos duas opções. Uma resposta é o t ser zero. E a outra resposta é aquilo que está dentro do parênteses, é também igual a zero. Então, note, esse t0 é o instante que ele está saindo da água. Agora, nós vamos achar um outro valor para t, que vai indicar o valor que ele retorna à água. Então, aqui ficou uma exponencial. Olha aquelas que a gente iguala as bases. Então, esse 4 é 2 ao quadrado. Cancelam-se essas duas bases 2. E você iguala a 0,2t a 2. Passando dividindo, você vai achar um outro tempo que é 10. O que é esse tempo? É o instante em que ele entra novamente na água. Então, 0 é o instante que ele sai, 10 é o instante que ele retorna. O que acontece? Essa diferença de 0 para 10 é o tempo em que ele permanece fora da água. Então, a resposta 10 segundos e a correta é a letra E. Perceberam? Olha, uma questão, não era uma questão muito simples, era uma questão que exigia do aluno entender um pouquinho de equações, equação exponencial. É uma questão bem elaborada, né? É uma questão que trabalha conceitos de exponencial e de equações de uma forma geral. E tinha toda essa interpretação da hora que o golfinho sai da água, a hora que ele entra, uma questão com nível médio-alto. Mas posso falar médio, certo? Uma questão muito boa. Vamos à próxima resolução, olha na tela. Olha, essa é uma questão de geometria que apareceu assim. A figura 1 representa um determinado encaixe no plano de 7 ladrilhos poligonais. Um hexágono, dá uma olhada na figura 1. 2 triângulos, 4 quadrados. Maravilha. Sem sobreposição e cortes. Em relação aos 6 ladrilhos triangulares colocados perfeitamente nos espaços da figura 1, como indicado na figura 2, é correto dizer que... Observe que a figura 2, olha aí na tela, a figura 2, ela parece alguns ladrilhos um pouquinho mais escuros, que foram encaixados aonde estava um vazio na figura 1. Percebe? E ele está perguntando para a gente que figuras são aquelas que foram encaixadas. Claro que são todas triângulos, né? Mas as alternativas vão falando. Por exemplo, veja a letra A. 2 são triângulos equiláteros e os outros 4 são triângulos isósceles com ângulo de base medindo 15. Bem, e ele vai te falar um monte de coisa. Cuidado, é legal você entender o desenho um pouco melhor. Então, eu vou mostrar para você na próxima tela o que vai acontecer. Veja, eu estou com a figura 1 e a 2. Vamos olhar primeiro a situação da figura 1. Observe o que está acontecendo. Nós temos o hexágono, que tem um ângulo interno de 120 graus. Nós temos o quadrado, que está aqui, com ângulo interno 90. Nós temos um outro triângulo equilátero, que tem 60. Quanto está dando a soma desses ângulos? Olha, 90 mais 120 mais 60, isso está dando 270 graus. O que falta para completar a volta ali? Ó? 90 graus. Então, o que aconteceu? Esse triângulo último que você está vendo em amarelo, suponho eu que seja, apesar do meu daltonismo, é amarelo? Deve ser amarelo. Perceba que existem 4 triângulos idênticos a esse. Observe, ó. Então, esses 4 triângulos são triângulos retângulos, porque tem ângulo de 90, e são triângulos isósceles. Então, de cara você já vê 4 triângulos retângulos e isósceles, certo? Agora, vamos a mais uma situação. Olha, está lá o hexágono, 120, está aqui o nosso quadrado com ângulo 90, está aqui o outro quadrado com 90. Agora, olha esse triângulo que vai encaixar nessa parte escura. Ele é um triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque aquele ângulo é 60, observe ali, ó. 90 mais 120 mais 90, isso está dando 300. Falta 60 para fechar o encaixe perfeito. Então, é 60. O que acontece? Esse triângulo e o outro, que eram os que estavam faltando, né? Fora os 4 que já estavam na figura anterior,
você percebe que são dois triângulos equiláteros. Então, finalmente, o que vai ser a nossa resposta? Observe, olha. Você vai ter os 4 triângulos retângulos isósceles e você vai ter 2 triângulos equiláteros. Então, resumindo, 4 triângulos retângulos isósceles e 2 triângulos equiláteros. E a correta, mais uma vez, é a letra D. Você viu, olha, uma questão que não era uma questão tão simples, era uma questão de polígonos na geometria, polígonos regulares. É um assunto que cai muito no Enem, no nosso vestibular aqui da Federal também. Então, fica de olho, o aluno teria que visualizar tudo isso. As alternativas vinham ali incomodando, o cara ia lendo e poderia confundir com alguma, mas no final a gente percebeu que eram triângulos, retângulos isósceles e 2 equiláteros. Beleza? Tomara que tenha dado tudo certo. Um grande abraço para vocês. Continuem na estudada firme e tenho certeza que a aprovação virá no final do ano. Sucesso para todos vocês. Grande abraço.